Desde que assumiu como líder da Igreja Católica em março de 2013, o Papa Francisco tem sido reconhecido por suas opiniões progressistas e sua liderança compassiva. Suas recentes revelações provocaram debates generalizados, não por seus típicos pontos de vista controversos, mas por suas ideias inovadoras sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Junte-se a nós enquanto exploramos as perspectivas transformadoras do Papa Francisco, controvérsia gerada por sua interpretação do cristianismo e sua impactante revelação sobre Jesus. Veja até o final para descobrir a verdadeira natureza de Jesus Cristo. Número 1. Redefinindo a morte de Jesus. O Papa Francisco fez recentemente um anúncio surpreendente que desafia doutrinas cristãs de longa data. Como líder número 266 da Igreja Católica, o Papa Francisco se destacou por suas opiniões progressistas e seu foco na compaixão e no amor, desde que começou seu papado em 2013. Sua última revelação, no entanto, deixou em choque até mesmo os crentes mais devotos. Em uma série de discursos e sermões recentes, o Papa Francisco tem explorado o que descreve como a verdadeira natureza da morte de Jesus, apresentando uma interpretação que é completamente nova. Fique conosco enquanto exploramos essa surpreendente revelação que cativou o mundo. No serviço do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco falou sobre muitas coisas importantes que tocaram profundamente muitas pessoas. A ressurreição de Jesus Cristo é um acontecimento central na fé cristã e é lembrada durante a Páscoa. Durante esse tempo, o Papa Francisco compartilhou informações novas e impactantes sobre Jesus e como Deus está sempre presente. Não é nenhum segredo que o Papa Francisco tem opiniões firmes e, às vezes, controversas. Seus comentários recentes surpreenderam tanto os católicos tradicionais quanto as pessoas que não concordam com ele. Muitas pessoas tiveram que repensar como viam a morte de Jesus, depois que ele desafiou suas crenças arraigadas sobre isso. Como líder da Igreja Católica, Papa Francisco sempre fez as coisas de um jeito único. Ele não tem medo de dizer o que pensa e ultrapassar os limites. De seu discurso mais recente, fica claro que ele é um líder corajoso que mantém seus seguidores pensando e falando. Antes de mergulharmos em suas revelações inovadoras, vamos tirar um momento para observar seu estilo de vida e sua época como líder da Igreja Católica, para entender plenamente essas revelações impactantes. O Papa Francisco é conhecido por sua dedicação aos marginalizados e seu estilo de vida modesto. Ele vive na casa de hóspedes, Domus Sancta e Martai, não no Palácio Apostólico, mostrando seu desinteresse pelo luxo. Rompendo com a tradição, ele escolheu residir na modesta casa de hóspedes, Domus Sancta e Martai, em vez do opulento Palácio Apostólico, o que reflete seu desinteresse pelo luxo. Ele não se interessa em ostentar suas riquezas ou luxos, como demonstra sua vestimenta modesta. Valores como a compaixão, a abertura e a preservação do meio ambiente têm sido fundamentais para o papado do Papa Francisco. A Igreja, diz ele, deveria aceitar todas as pessoas, independentemente de quem sejam ou pelo que estejam passando. Em um esforço para promover o respeito mútuo e a compreensão entre as religiões do mundo, Papa Francisco fez todo o possível para se conectar com pessoas de diferentes religiões. Nem todo mundo adota a abordagem inclusiva do Papa Francisco. Alguns católicos tradicionais acham controversa sua aceitação de todas as pessoas. Enquanto se esforça para preservar as crenças fundamentais da Igreja, o Papa Francisco fez os ajustes necessários para se alinhar com o mundo moderno. Sua profunda preocupação com os empobrecidos e sua defesa frequente deles refletem seu compromisso com a justiça social. Uma vez ele comentou que algumas das pessoas mais felizes são aquelas que menos têm. No entanto, seus novos pontos de vista também provocaram discussões sobre se a Igreja deveria aderir estritamente às suas doutrinas de longa data ou se adaptar à sociedade contemporânea. Embora muitas pessoas tenham abraçado as iniciativas do Papa Francisco dentro da Igreja Católica, houve vozes dissidentes sobre suas interpretações inovadoras dos ensinamentos bíblicos e da figura de Jesus. Certos católicos devotos
profundamente enraizados em crenças tradicionais, resistiram a essas mudanças. No entanto, após seu recente discurso sobre Jesus, parece que alguns desses desentendimentos diminuíram. Mas antes de explorar os ensinamentos que parecem estar pacificando as tensões dentro da Igreja Católica, vamos primeiro nos aprofundar nas razões por trás das controvérsias provocadas pelos ensinamentos e pela abordagem de liderança do Papa Francisco. Número 3. As interpretações do Papa Francisco da Bíblia. O Papa Francisco teve uma tarefa formidável para harmonizar os ensinamentos fundamentais da Igreja Católica com a sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, atualizar e modernizar esses ensinamentos. Os católicos, segundo o Papa Francisco, não deveriam levar a Bíblia ao pé da letra, mas sim tentar entender melhor suas histórias. Acha que essas histórias têm significados profundos e podem nos ensinar algo sobre o mundo moderno? Vamos tomar como exemplo a história da criação, do livro do Gênesis. O Papa Francisco vê isso como algo mais do que um simples relato histórico do começo do mundo. Também é uma narrativa profunda sobre nossa relação única com Deus e nosso dever de proteger o planeta. As lições da Bíblia ganham mais significado e aplicabilidade quando vistas através dessa lente. Dito isso, nem todo mundo compartilha as opiniões do Papa Francisco. Há conservadores que acham que a Bíblia deve ser lida literalmente, sem buscar significados mais profundos. Sua principal preocupação é que essa estratégia possa mudar os ensinamentos fundamentais da Igreja, apesar de que alguns conservadores estavam contra. Os defensores do Papa Francisco afirmam que os ensinamentos da Bíblia podem ser fortalecidos ao se aprofundar em seus significados ocultos, o que os tornaria mais relevantes e significativos em nosso mundo moderno. Antes de nos aprofundarmos mais nas interpretações bíblicas controversas do Papa Francisco, o que você acha que o chamou a atenção? Vamos explorar alguns dos seus ensinamentos mais polêmicos que, na verdade, têm causado divisão dentro da Igreja Católica. Ensinamentos controversos do Papa Francisco. O Papa tem fama de fazer comentários polêmicos, apesar de fazer alguns comentários que estão alinhados com os ensinamentos cristãos. Há outros que causam muita controvérsia e até fazem algumas pessoas se perguntarem se ele irá para o céu. Pela primeira vez na história da Igreja, o Papa Francisco falou publicamente sobre os católicos LGBTQ e a possibilidade de abençoar casais do mesmo sexo. Número 4. Uma mudança formal na política do Vaticano. Anunciada pelo Papa Francisco, permite que os sacerdotes católicos abençoem casais do mesmo sexo. Para colocar isso em contexto com a posição religiosa estabelecida há muito tempo sobre o tema, essa decisão é monumental. Algumas pessoas estavam tão indignadas que exigiram que ele renunciasse como Papa. Entre eles está o cardeal Gerhard Müller, que criticou a mudança de política, chamando-a de sacrílega, blasfema e contraditória. Herética é a palavra que o cardeal Robert Serra usou para descrever as bênçãos para casais do mesmo sexo, dos quais ele advertiu que representam um grave perigo para a Igreja. Olha o que ele disse recentemente para ter uma ideia da controvérsia. Há alguns anos, surgiu uma estranha declaração supostamente feita pelo Papa Francisco. Dizem que ele afirmou que os humanos poderiam desaparecer e que Deus poderia criar novas espécies. O ateu e amigo do Papa Francisco, Eugênio Scalfari, fez essa afirmação em uma entrevista publicada em um jornal italiano. Em uma entrevista separada, Eugênio trouxe à tona o comentário peculiar do Papa e perguntou se as almas dos pecadores condenados suportam ou não a condenação eterna. Segundo informações, o Papa Francisco disse que aqueles que se arrependem de seus pecados e pedem o perdão de Deus não enfrentarão o castigo, mas sim o perdão e a vida eterna com Deus. Por outro lado, aqueles que se recusarem a admitir sua culpa e buscarem o perdão serão apagados da existência. Segundo Eugênio, existe uma falsidade de 2000 anos sobre o inferno, e o Papa não acredita nela. Segundo ele, as almas condenadas simplesmente desaparecerão depois de cometer um grande pecado.
O Vaticano não perdeu tempo em negar que Eugênio tivesse distorcido os comentários do Papa. Depois dessa entrevista, disseram que o comentário foi mal transcrito. Por isso não deveria ser considerada a posição oficial do Papa. Alguém continuava discutindo sobre a entrevista depois que o Vaticano a esclareceu. Os jornais e sites do Vaticano publicaram a história por um tempo antes de removê-la, republicá-la e depois excluí-la permanentemente. Por causa disso, houve muitos mal-entendidos entre os católicos. Alguns até viram paralelos entre a história de Eugênio e a seção do livro do Papa João Paulo I, Amoris Laetitia, onde o Papa defende que a Bíblia não ensina a ideia do castigo eterno. As pessoas começaram a se perguntar se o Papa poderia ter uma visão diferente do inferno por causa desse vínculo. Também, em uma entrevista de 2015, o Papa Francisco pareceu indicar que, embora ninguém queime no inferno, aqueles que não querem viver com Deus após a morte podem simplesmente desaparecer. Então ainda há uma certa incerteza em torno da crença real do Papa no inferno. Apesar da insistência do Vaticano em que Eugênio malinterpretou os comentários do Papa, caso ele pensasse que se tratava de muitas afirmações controversas, há mais. Alguns dos comentários do Papa Francisco parecem ir contra os ensinamentos de longa data da Igreja sobre questões globais. O Papa Francisco disse em uma entrevista de 2013 que os dois problemas mais urgentes que o mundo enfrenta hoje são o desemprego dos jovens e o isolamento dos idosos. Foi inesperado que o Papa os identificasse como os problemas globais mais urgentes. Além disso, aparentemente contradisse o mandamento bíblico de pregar o Evangelho, ao dizer que tentar converter as pessoas ao catolicismo é uma tolice e ilógico. O fato de que o Papa supostamente tenha dito que não existe um Deus católico separado, apenas Deus, é ainda mais impactante. Isso coloca em dúvida a validade do catolicismo como a única religião. Muitos católicos estavam irritados e confusos com os comentários do Papa, o que levou alguns a se perguntarem se ele realmente acredita nas doutrinas centrais do catolicismo. Supondo que isso seja verdade, não surpreenderia muitos que ele possa ter uma perspectiva católica menos dogmática e mais inclusiva sobre a espiritualidade. E o Papa continuou recebendo críticas em 2016 por suas opiniões sobre o aborto, que já eram controversas. Apesar de sua postura inabalável contra o aborto, seu foco na compaixão e na misericórdia acendeu discussões. Em 2016, o Papa fez seus comentários mais divisivos sobre o aborto durante seu discurso semanal aos fiéis, reunidos na Rua San, número 5, na Praça de Pedro. Embora nunca tenha duvidado de sua crença de que o aborto é moralmente incorreto, Papa Francisco declarou que os sacerdotes podem perdoar as mulheres que abortam. Destacou a importância de sermos perdoados e bondosos, porque era o ano da misericórdia. Algumas pessoas acolheram bem essa ideia, enquanto outras não. Quando se trata de questões de finanças e comércio internacional, o Papa tem sido extremamente expressivo, pois acredita que os empobrecidos não se beneficiam do capitalismo. Ele se opõe a isso. O Papa disse que o capitalismo é como uma promessa dos ricos, de que, uma vez que seu copo esteja cheio, ele transbordará e os pobres se beneficiarão. Mas o que acontece é que, quando está cheio até a borda, o copo cresce magicamente e assim nada sai para os pobres. A preocupação com as posses materiais, disse ele, separa as pessoas de Deus. Destacou a importância de que todos vivam em igualdade de condições, independentemente de sua riqueza. Embora seus comentários tenham animado os defensores da justiça, geraram críticas de outros que os viram como propaganda socialista. A oposição do Papa à pena de morte e os pedidos em 2018, o Papa Francisco foi notícia por sua postura impactante contra a pena capital. Independentemente das circunstâncias, afirmou, a pena de morte é sempre errada. A Igreja Católica, que anteriormente havia tolerado o aborto em contextos limitados, fez uma mudança dramática. Nem todos na Igreja estavam de acordo com ele, e ele recebeu críticas por isso. Alguns acadêmicos católicos destacados estavam particularmente descontentes com a proclamação do Papa.
pensaram que ele estava indo contra alguns ensinamentos católicos fundamentais. Consequentemente, se uniram a outros sacerdotes e acusaram o Papa de se afastar dos princípios da Igreja 2001, em uma carta que redigiram. O autor da carta disse em um artigo de notícias de 30 de abril no LifeSide que as opiniões do Papa Francisco sobre o perdão, a sexualidade e o casamento não estavam alinhadas com as crenças católicas tradicionais. Destacaram que este era o seu terceiro número desse tipo. Fizeram isso pela primeira vez em 2016, quando enviaram uma carta a altos funcionários católicos argumentando que o Papa estava espalhando ensinamentos falsos. Embora não tenham usado o termo heresia, catalogaram 7 pontos formulados pelo Papa em 2017, que, na opinião deles, iam contra os ensinamentos católicos, mas em 2018 condenaram os ensinamentos do Papa como heresia e disseram que ele deveria sentir vergonha por seus atos. Número 6. A carta pedia aos bispos que excomungassem o Papa como punição por sua heresia e o destituíssem de seu papel como chefe da Igreja Católica. Aidan Nichols, fundador da Ordem Dominicana, Brian McCall, professor de Direito, e Anna Silvers, acadêmica, estavam entre os 19 católicos notáveis que assinaram esta carta. Em 12 horas, mais de uma pessoa havia assinado uma petição na internet, apoiando as afirmações da carta. A carta apontava exemplos específicos em que as palavras e os atos do Papa pareciam ir contra os ensinamentos da Igreja Católica. Como exemplo, chamou a atenção para sua posição sobre a questão de que os católicos divorciados que se casam novamente recebam a comunhão, o que vai contra o ensinamento da Igreja de que o casamento é eterno. Quem assinou o documento disse que o Papa estava mudando os ensinamentos católicos fundamentais sobre moralidade, em vez de preservar os padrões morais explícitos da Igreja. Disseram que o Papa estava promovendo a ideia de que o bem e o mal são subjetivos. Várias pessoas que assinaram a carta sentiram que estavam defendendo corajosamente os ensinamentos católicos tradicionais, diante do que consideravam reformas erradas e enganosas do Papa Francisco. Mas os detratores disseram que era injusto questionar o poder do Papa dessa maneira. A verdade é que a maior revolução na Igreja Católica é que as ideias do Papa Francisco não são completamente novas. Fazem parte de uma revolução maior na Igreja Católica que começou após o Concílio Vaticano II, na década de 1960. Durante esse tempo, a Igreja começou a interpretar a Bíblia de novas maneiras, através das lentes da história e da cultura, para descobrir significados mais profundos. Esse enfoque levou a uma compreensão mais matizada dos ensinamentos bíblicos, mas também provocou um debate importante. Inclusive hoje, alguns conservadores afirmam que o Papa Francisco está alterando as crenças fundamentais da Igreja Católica para alinhá-las com as opiniões da sociedade contemporânea. Eles se sentiram particularmente incomodados em 2019, quando surgiram discussões sobre permitir que homens casados se tornassem padres em certas regiões. Também não gostaram que os padres católicos pudessem abençoar casais do mesmo sexo. No centro desse debate está se as doutrinas da Igreja devem permanecer inalteradas ou evoluir com os tempos. Os tradicionalistas que querem manter o status quo argumentam que o Papa Francisco está minando as crenças da Igreja ao mudá-las. No entanto, os apoiadores do Papa Francisco acreditam que adaptar as crenças da Igreja as torna mais relevantes e significativas no mundo atual. Argumentam que, ao evoluir, a Igreja pode continuar guiando as pessoas de maneira eficaz, mesmo quando a sociedade muda. Número 7. A abordagem do Papa Francisco. É que a Bíblia incentiva os católicos a viver os princípios fundamentais da sua fé. Enfatiza seguir o exemplo de Jesus de amar a todos e tratá-los com respeito. Seu objetivo é que os católicos interpretem a Bíblia de uma maneira que inspire as pessoas se tornarem melhores, equilibrando a adesão à tradição com a vida no mundo moderno. Ele quer que a nossa fé seja algo que vivamos todos os dias, não apenas algo em que acreditamos. Embora algumas de suas declarações anteriores tenham causado controvérsia,
Seus ensinamentos recentes sobre Jesus surpreenderam a todos, incluindo seus críticos. Então, o que o Papa Francisco revelou sobre Jesus que surpreendeu a todos? Vamos averiguar? Revelação impactante do Papa Francisco sobre Jesus. Recentemente, o Papa Francisco fez uma revelação impactante, que deixou até mesmo os seguidores mais devotos atônitos. Além de promover leituras alternativas da Bíblia, destacou a importância de nos amarmos uns aos outros como Jesus fez. Ele apontou que Jesus se preocupava profundamente com os pobres e marginalizados, e que nós deveríamos fazer o mesmo. Jesus, disse, não era um conceito abstrato naquele momento. Na verdade, ele estava pessoalmente envolvido nos problemas que as pessoas comuns enfrentavam sob o duro governo dos romanos. Ele foi testemunha em primeira mão da injustiça e da opressão. Nesse sentido, o Papa enfatizou a importância de que os cristãos sigam o exemplo de Jesus e se esforcem para compreender e ajudar os necessitados, especialmente os menos afortunados. Em duas ocasiões muito significativas ao longo de sua vida, o Papa Francisco deu exemplos concretos dessas surpreendentes revelações sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo. O primeiro momento revelador aconteceu quando o Papa Francisco visitou um centro de detenção na Quinta-feira Santa. Depois de se recuperar de uma doença, presidiu a missa da Ceia do Senhor e lavou os pés de 12 jovens presos, entre eles 2 mulheres e vários muçulmanos de diversas nacionalidades, raças e religiões. Durante este poderoso ritual de lavagem de pés, o Papa Francisco pronunciou um importante sermão. Refletiu sobre Jesus lavando os pés de seus discípulos, incluindo Judas, que o trairia, e enfatizou que nada está além do perdão. Ele explicou que a lavagem de pés não é simplesmente uma antiga tradição, mas um gesto profundo que mostra como devemos estar uns com os outros, cuidando uns dos outros, levando sua mensagem a um nível mais profundo. O Papa abordou os problemas mais amplos das pessoas que se aproveitam dos outros, encarceramento e as famílias desfeitas. Afirmou que aqueles que não experimentaram tais dificuldades fazem pela graça de Deus, não porque sejam melhores. A parte mais marcante de sua mensagem chegou quando ele olhou nos olhos dos detentos e reconheceu que todos somos capazes de cair no pecado. Essa consciência, disse ele, nos dá a dignidade de sermos pecadores, e Jesus quer que a reconheçamos. Por isso ele lavou os pés, e também por isso Jesus veio nos salvar, demonstrando seu amor e perdão incondicional. O Papa enfatizou essa mensagem citando Jesus, afirmando que se ouvíssemos seus ensinamentos, a vida seria maravilhosa, porque nos apressaríamos a ajudar uns aos outros, em vez de explorar os outros. Como o mestre imprudente, o Papa Francisco pregou que ajudar os outros e estender a mão vem de um coração nobre, e que Jesus quer nos ensinar hoje essa nobreza de coração. Fazendo um esforço adicional, ele tornou sua mensagem mais acessível e tal. Ele disse que é normal estarmos cientes de nossas imperfeições, mas que Jesus nos ama mesmo assim. Continuou dizendo que Jesus não tem medo de nossas fraquezas e já pagou pelos nossos pecados. Jesus simplesmente quer nos acompanhar, segurar nossa mão para que a vida não seja tão dura. Essencialmente, o Papa está dizendo que Jesus não se escandaliza com nossos fracassos e não nos julga. Ele quer caminhar ao nosso lado, aliviar nossas cargas e nos amar incondicionalmente em nosso estado imperfeito. Seja você religioso ou não, vai concordar que esses ensinamentos são profundamente edificantes e inclusivos, reconhecendo nossos defeitos comuns enquanto nos encorajam a lutar pelo bem. Número 8. O amor infinito de Jesus Cristo por cada um de nós, com defeitos e tudo, e a dignidade inerente dos seres humanos, são temas perenes nos sermões do Papa Francisco. Verdades como essas vão repercutir nas gerações futuras. Não é de se surpreender que eles fiquem boquiabertos depois que o Santo Padre soltou tamanha sabedoria. Mas isso não é tudo. Em uma missa recente na Praça de São Pedro, o Papa Francisco reafirmou seus profundos conhecimentos sobre a essência do cristianismo e a maneira correta de nos considerarmos uns aos outros.
Em seu discurso diante da enorme assembleia, o Papa enfatizou a necessidade de que os cristãos orem pela graça de olhar para todas as pessoas, com a infinita compaixão e o cuidado que Jesus nos mostra constantemente. Ele não se alongou e afirmou claramente que ninguém é perfeito. Todos nós pecamos e cometemos erros. Ele acrescentou que se o Senhor nos julgasse apenas por nossas fraquezas, ninguém se salvaria. Ao aprofundar nisso, ele citou o Evangelho de João, que enfatiza que Deus enviou Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Tendo isso em mente, devemos nos ver com compaixão e compreensão, assim como Jesus nos vê. O Papa trouxe uma ideia que convida à reflexão. Quando Jesus se encontrou com pessoas nos Evangelhos, ele viu seu eu autêntico, o bom, o mau e o feio. Como ele mesmo disse, não havia segredos diante dele. Ele podia ler os corações deles, mas aqui está o ponto-chave. Jesus não buscava envergonhar nem emitir julgamentos severos. O Papa explicou que Jesus viu cada pessoa não para apontar com o dedo, mas para abraçar nossa vida, nos libertar do pecado e nos salvar. Segundo o Papa Francisco, Jesus não quer nos condenar nem nos julgar. Na verdade, ele quer a salvação para todos. O Papa descreveu a perspectiva que o Senhor tem de nós como o suave brilho de uma lâmpada, que nos permite ver o bom em nós mesmos, enquanto reconhecemos nossos defeitos e erros, para que possamos crescer com sua graça. Mas então o Papa Francisco ficou sério. Ele reconheceu com que frequência não nos tratamos uns aos outros com a mesma lente compassiva e misericordiosa. Segundo suas palavras, frequentemente condenamos os outros falando mal e fofocando sobre eles. Ele nos instou a pedir ao Senhor que nos dê esse olhar misericordioso e a olhar para os outros como ele nos olha. Para o Papa Francisco, ser cristão significa mais do que simplesmente ir à igreja. Trata-se de viver os valores do Evangelho na nossa vida diária. Isso significa mostrar bondade e solidariedade com os necessitados por meio de atos de caridade, serviço e empatia. Ele acredita que a fé exige arregaçar as mangas para desafiar a injustiça e promover a dignidade humana. Ele nos lembrou que o poder do Evangelho não reside em ideais filosóficos, mas em desencadeá-lo como uma força transformadora de vidas para a transformação pessoal e social. O que você acha da impactante revelação do Papa Francisco sobre Jesus? Você acha que o Papa está certo ao permitir que os padres perdoem os abortos? 1000